Olá, saudações, amados irmãos e amigos, saudações, povo de Deus. Eu sou o Tanda Antônio, o pescador de homens. Estamos de volta, amados irmãos, pela graça de Deus, para nosso momento devocional, de maneira a estarmos cada vez mais próximos do nosso bom Deus. Amados irmãos, hoje vamos dar continuidade à nossa jornada meditando no Evangelho. Estamos a meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o verso 27 ao verso 36. Amados irmãos, nesta segunda parte da nossa jornada, o nosso subtema de hoje é oração de intercessão. E o texto básico é Lucas 6, 28. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 6, 28. Abençoem aqueles que amaldiçoam vocês, orem por aqueles que prejudicam vocês. Palavra do Senhor. Bom, amados irmãos, o Senhor Jesus, meus irmãos, tem como objetivo nos apresentar o grande sentido de uma vida em relacionamento com Deus. E ele nos mostra muitos princípios para isso, para esse relacionamento com Deus. Bom, na primeira parte da nossa jornada, já aprendemos um desses princípios, que é amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. Se olharmos na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o verso 46 ao versos 47 e 48, mas aqui eu particularmente gostaria de mencionar o versículo 47, que nos diz o seguinte: se vocês forem amigos apenas dos vossos amigos, em que são diferentes de qualquer outro. Em que são diferentes de qualquer outro. Até mesmo os pagãos fazem isso. Até mesmo os pagãos fazem isso. Bom, amados irmãos, ontem Jesus, aqui na nossa jornada, ontem Jesus nos pediu para amar, Jesus nos mandou amar os nossos inimigos, amar os inimigos. E hoje, na segunda parte, amados irmãos, para acrescentarmos nessa lista de princípios, Jesus nos pede, ele nos manda a orar em favor de outros, a orar em favor dos inimigos. A orar em favor dos inimigos. Bom, Jesus nos manda amar, Jesus nos manda interceder. Jesus nos manda interceder. Bom, amados irmãos, na Bíblia temos muitos exemplos, de intercessão. Logo no princípio, no primeiro livro de Gênesis, por exemplo, Abraão aparece como sendo alguém que intercede, alguém que tinha o dom da intercessão, Podemos localizar na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 20 e o verso 7. Aí em casa, quem puder ler, Deus seja louvado. Bom, continuando, no livro de Êxodo, amados irmãos, também nos mostra como Moisés intercedeu em favor do povo de Israel. Êxodo no capítulo 32, versos 31 e 32. Bom, isso são alguns exemplos na Bíblia que podemos observar a intercessão em ação. Os profetas, amados irmãos, de um modo geral, eram todos
intercessores. De um modo geral, os profetas eram todos intercessores, ou seja, frequentemente eles oravam, eles pediam a Deus em favor do povo. Bom, o próprio Senhor Jesus também, a Bíblia relata que Jesus é o intercessor de todos os intercessores. Intercessor de todos os intercessores. Bom, Jesus na Bíblia é relatado como intercessor do seu povo junto do Pai. Intercessor do seu povo junto do Pai. Passagens que possam sustentar isso, podemos ler Romanos 8:34, Hebreus 7:25, 1 de João 2:1-2. O próprio Espírito Santo, amados irmãos, intercede pelos crentes com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus intercede pelos crentes, intercede pelos cristãos, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Bom, estes são todos textos bíblicos onde encontramos evidências de intercessão. Evidências sobre a intercessão. Meus irmãos, como já disse antes, o próprio Cristo é o maior de todos os intercessores, que nos dá a incumbência, amados irmãos, orem em favor daqueles que vos maltratam, orem em favor daqueles que vos caluniam, orem em favor daqueles que vos maldizem. Então, Jesus, o intercessor de todos, o maior de todos os intercessores, nos dá essa tarefa, nos dá essa incumbência de orar por aqueles que vos prejudicam. Conforme lemos aqui no nosso texto básico de hoje, Lucas 6:28. Lucas 6:28. Bom, amados irmãos, agora entrando na vida cristã. Bom, na vida cristã, amados irmãos, a intercessão deve ser uma prática constante, deve ser uma prática constante no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a intercessão deve ser uma prática bem presente. Pois o crente deve interceder a Deus em oração por seus familiares, por seus amigos, por seus irmãos na fé. Por seus irmãos na fé. Bom, quando o assunto é intercessão entre membros do corpo de Cristo, amados irmãos, Tiago registra um dos versículos mais lembrados de todos os tempos. Tiago 5:16, ele fala sobre intercessão entre membros do corpo de Cristo. Membros, irmãos na fé. Tiago, no capítulo 5, o verso 16. Portanto, amados irmãos, isso tudo é bom. Isso tudo é bom e é importante. É bom e é importante. Orar pelos familiares, pelos amigos, pelos irmãos na fé, orar pelos membros do corpo de Cristo. Isso tudo é bom e é importante. Muito importante, amados irmãos. Mas não é apenas isso que Jesus nos pede. Não é apenas isso que Jesus nos pede aqui
no livro de Lucas 6, 28. Amados irmãos, Jesus nos pede para entrar pela porta estreita. Jesus nos pede para entrar pela porta estreita e não pela porta larga. É para entrar pela porta estreita. Por que pela porta estreita, amados irmãos? Porque o crente não é chamado apenas a interceder por quem ele tem alguma afinidade pessoal. Não é interceder apenas pelas pessoas que são próximos de nós. Não, não. Pela porta estreita e não pela porta larga. Porque se nós olharmos para um amigo, para um familiar, facilmente podemos orar porque queremos bem desse irmão, queremos bem da nossa família, facilmente, sem qualquer problema, podemos orar a Deus e interceder por eles. Mas Jesus não nos pede para passar na porta larga, na porta estreita, porque na porta larga os pagãos também fazem isso. Os pagãos também fazem isso. Os pagãos também querem bem dos seus familiares. Também querem bem dos seus familiares. Aquele que te fez mal também quer bem do seu familiar, obviamente. Mas Jesus nos pede para passar na porta estreita. Na porta estreita. O cristão, amados irmãos, também deve apresentar-se diante de Deus em favor daquelas pessoas que não nos querem bem. O cristão deve se apresentar diante de Deus em oração por aqueles que nos maldizem, por aqueles que nos caluniam, por aqueles que nos prejudicam, e não fazem parte da nossa bolha social. Temos que orar não só por aqueles que temos afinidade, mas também por aqueles que não fazem parte da nossa bolha social, do nosso círculo de amigos. Temos que orar também por essas pessoas, amados irmãos. Bom, amados irmãos, eu agora quero fazer aqui uma chamada de atenção para todos nós, eu incluindo, porque disse que quando apontamos o dedo, temos 3 dedos a apontarem para nós. Então, eu também estou incluso nessa chamada de atenção. Bom, algo tão importante, amados irmãos, que devo observar, que devemos todos nós observar, devemos perceber. Por quê? Porque nem sempre, amados irmãos, Deus responde a uma intercessão da maneira como nós esperamos. Devemos ter muita atenção a isso. Nem sempre Deus responde a nossa oração de intercessão da maneira que nós esperamos. Vamos ter aqui um exemplo bíblico, amados irmãos. Olhamos para o caso de Sodoma e Gomorra. Amados irmãos, Abraão intercedeu a Deus por essa cidade. E mesmo assim, os habitantes dessa cidade tiveram um fim trágico. Abraão intercedeu em favor dessa cidade. E se tiver lá 30 pessoas justas, e se tiver lá 10 justos, e se tiver lá 5 justos. Esses são números que eu estou a falar aqui por a sorte, mas nós entendemos como é que foi, como é que ocorreu o diálogo entre Deus e Abraão. Mas mesmo assim, Abraão intercedendo, aquela cidade, os habitantes daquela cidade tiveram um fim trágico, amados irmãos.
A intercessão, meus irmãos, a intercessão do povo de Deus tem um papel importante, na forma com que Deus cumpre seus decretos eternos. A intercessão do povo de Deus tem um papel importante na forma que Deus cumpre os seus decretos eternos. Bom, isso acontece, amados irmãos, de um modo em que nem a nossa intercessão, nem a sua intercessão perde o seu significado, perde o seu valor, e muito menos, amados irmãos, isso é que temos que ter muita atenção, deve acontecer de uma maneira em que a nossa intercessão não perde o seu significado e muito menos a vontade de Deus deixa de ser soberana. Há uma passagem no livro de Salmos que ultimamente tenho meditado muito, que é no livro de Salmos, no capítulo 119 e o verso 91. Nesse versículo, o salmista diz que todas as coisas obedecem à vontade de Deus. Todas as coisas obedecem à vontade de Deus. De certa forma, dizer que todas as coisas são escravas da vontade de Deus, da vontade soberana de Deus. Então, a nossa intercessão deve acontecer de modo a que não perca o seu significado e muito menos a vontade de Deus deixe de ser soberana. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz assim no capítulo 5 e o verso 14 e 15. Diz que quando nós oramos, pedimos, devemos fazer isso segundo, amados irmãos, de acordo, segundo a vontade de Deus. Deixa-me só rapidamente buscar aqui esta passagem para nós lermos. 1 de João, no capítulo 5, versos 14 e 15. 1 de João, no capítulo 5, 14 e 15. Diz assim: esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. E se nós realmente sabemos que Ele está ouvindo quando falamos com Ele e fazemos os nossos pedidos, então podemos ter a certeza de que Ele nos responderá. Então, amados irmãos, quando formos fazer qualquer oração que seja, e o nosso foco aqui hoje é a oração de intercessão, quando formos interceder, amados irmãos, quando formos interceder em favor do inimigo, em favor de qualquer pessoa que seja, temos que nos certificar de que estamos a orar, estamos a interceder segundo a vontade de Deus, amados irmãos, segundo a vontade de Deus. Amados irmãos, por hoje é tudo. E na próxima semana, se o Senhor assim quiser, estaremos de volta para darmos continuidade à nossa jornada
que é meditando no Evangelho. Meditando no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o verso 27 e o verso 36. Amados irmãos, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser, para continuarmos com a nossa jornada para a terceira parte do Meditando no Evangelho. Até a próxima, fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.